Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina à economia doméstica, cuidado com o lar e cuidados pessoais. Como cuidado, né, pessoal, com o lar, né? Vim aqui para poder estar parabenizando primeiramente, né, pessoal, as mães, né, do nosso canal, né? E estou aqui, né, pessoal, dando, né, a minha alegria, né, de estar no canal, né, prestando, né, o meu trabalho aqui no YouTube, né? Como produtora de conteúdo também, né, pessoal? Então, pessoal, a difícil tarefa, né, de ser mãe, né? A difícil tarefa, né, diária, né? Esse aqui é o vídeo 2, né? O vídeo 1 caiu, né? O curtinho caiu, mas porque não teve espaço no celular, né, pessoal? Acabou o espaço, né, de um, né? Aí a gente parte pro outro para não ficar sem conteúdo pro nosso canal, né? A difícil tarefa que muitas pessoas não observam, né, que não é somente, né, ir lá e falar assim, nossa mãe, feliz Dia das Mães. Vamos para o passo a passo, pessoal, o que muitas mães passam, né, e os pais, né, eles nem dão por conta, né, o tanto que é difícil, né, ser mãe, né, a difícil tarefa de criar, né, de educar o filho, né, de estar ali, né, criando um ser humano para a sociedade e dentro dos propósitos que Deus, né, vai pedir conta um dia. Porque é o único ser humano que o ser humano vai ter que prestar conta um dia no dia, pessoal, o juízo a Deus, é o filho, né? Porque a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. Então, os filhos terão que ser dado conta, né? Porque o filho, mas o filho veio sem querer. Não, Deus teve o propósito daquela vida, vir, né, na terra e tem grandes propósitos, grandes sonhos com ele. Deus sonhou com a gente, né? Então, naquilo ali, né, pessoal, aí vai ter que dar conta só dos filhos mesmo, né? Mas é difícil tarefa de criar e educar, né? Como facilitar essas etapas difíceis. Pessoal, cada caso é um caso, né? Tem mãe que precisa de trabalhar fora, é necessário estar trabalhando fora, né? E é muito difícil ela estar ali suprindo a vida do filho, né? O dia inteiro. Eu não concordo, né, de filho ficar o dia inteiro na escola, sendo educado por terceiros. Eu não concordo. Eu acho que o filho tem que criar aquele vínculo afetivo, né, com a mãe, né? E quando ele tiver mais velho, né, ele vai sempre estar ali, né, trazendo memória, porque quando chega na fase de 15 anos é uma fase muito difícil. O filho começa a apanhar, querer ser a autoridade dele mesmo e a mãe querendo ser a autoridade dele, então fica um pouco mais difícil, né? Tem muitas mães aí que vão concordar comigo com isso que eu estou falando e vão estar, né, entendendo bem isso que eu estou falando. Para facilitar, pessoal, vamos por etapa. Quando o filho é pequeno, né, na questão de até 1 ano de idade, é bom, né, que a mãe não esteja deixando nada estar acumulando dele. Tipo o quê? Já roupa sujou, corre ali, põe de molho, já tira o grosso ali, põe de molho e pronto, finalizou ali tudo direitinho. O filho foi dormir, procura fazer, né, o mais rápido possível tudo para você, né, conseguir estar adequando o seu tempo, né, com a criação de um filho. Quando ele acorda, você supre ele ali e você vai estar bem. Agora, 3 dicas, pessoal, que isso aí é infalível, né? Uma dessas dicas eu aprendi com a minha sogra. É quando você for sair, né? O par de roupa do seu filho já tem que estar pronto. Então, quer dizer o quê? Você lavou aquele par de roupa dele sair, aqueles pares de roupa dele sair, do bebezinho sair, você já coloca ali na mala prontinha, já deixa uma mala para sair, prontinha para sair, uma bolsinha para sair. Então, quando você vai sair, aquela bolsinha você já coloca nas costas e partiu. A roupa de sair para ir pro médico, alguma coisa também, o local do guarda-roupa do bebê ali, ou então da cômoda do bebê, você já pega ali, já mantém separadinho ali, meinha, fraldinha, lenço umedecido, tudo em um pacotinho, tudo arrumadinho. Então quer dizer o quê? Você saiu, você já sabe onde que tá, a sua memória vai sempre estar ali, né? Sabendo que ali já vai estar os
itens de necessidade básica do bebê imediata, né? Então você vai estar preparando do bebê e a sua roupa de sair. Por quê? Porque você já não tem tempo para você, o seu tempo ali é dividido, né? E mantendo tudo o mais rápido possível. Sendo feito, né, com muita sabedoria. Quando chega no período, agora vamos para o período escolar, né, pessoal? Período escolar. Muitas mães, né, vai ali, faz a merendinha do filho para poder estar levando para a escola, ou então algumas mães dão dinheiro, não ensinando o filho, né, o valor da vida, né? Então, o que eu indico, eu, Lucimara, indico, né? Isso aí é uma coisa, um hábito que eu tinha sempre com meus filhos, pessoal. Você, né, está de vez em quando, né, você faz ali a merendinha de acordo com suas condições, lógico, para criança, para estar levando para a escola e dá sempre umas moedinhas, um trocadinho, né? Aí fala assim, meu filho, isso aqui é a sua poupança, né? Você não gasta tudo, você gasta sempre um pouquinho. Você vai estar ensinando ele a economia. Ele já vai estar crescendo com a economia. Não é dar dinheiro para ele ficar somente gastando, para ele ser um gasto compulsivo, crescer compulsivamente gastando e não dar valor à vida. É mostrar para ele que aquele dinheirinho ali que você está dando para ele é uma poupança dele, né? Aí você vai estar ensinando ele a ser econômico, né? A roupinha de escola, pessoal, graças a Deus, muitas escolas hoje, prefeitura, né, dão uniforme, né, da criança. E ali, né, a criança já tá suprida, né, com uniforme. Então a criança chegou, né, da escola, se a roupa sujou, né, você vai pegar aquela roupa, passou na aguinha ali, tacou no varal, né, sempre é 3 uniformes que a prefeitura dá, né, agora dá uniforme. Então você já deixa tudo limpinho, cheirosinho, para a criança tá indo para escola, né? Esse vídeo, pessoal, é um vídeo, né, do Dia das Mães, a difícil tarefa de cuidar e amar. Agora, pessoal, passou a idade ali, mais ou menos de uns 5, 6, 7 anos que entrou na escola, você já teve a noção que o seu filho já tá pegando 50% do seu tempo. Porque você tem que estar arrumando tudo para ele poder ir para a escola e estar buscando até ele formar-se, né, de maior. Quando chega na idade de 14 anos, todo filho adolescente, 13, 14 anos, todo filho adolescente, ele tem uma flora de emoções nele, né, que ele não sabe, né? Ele quer ser a autoridade dele mesmo, né? Ele quer ser dono de si mesmo, mas a mãe quer ser dona dele também. Aí fica aquela guerra, aquela disputa, né? E o filho com aquela discussão com os pais. Ele lembra de vez em quando, né, daquele amor, né? Por isso que eu falei, né, que eu não concordo de criança, né, o filho passar tempo integral sendo educado por terceiros. Por quê? Porque a educação, né, de criança que fica na escola integral corre o risco, né, do filho não criar aquele vínculo, né, afetivo direto com a mãe, né, como uma pessoa responsável por ele, né, por mais que tenha aquelas bonitas comemorações na escola de Dia das Mães, Dia dos Pais, né, aquela distância ali foi criada na época que era para ter criado, né, um vínculo de amor de mãe e filho, né? Ah, Lucimara, mas eu preciso colocar o meu filho no horário integral para poder conseguir estar trabalhando. Nossa, quando ele chegar da escola e você chegar do serviço, o seu tempo com ele vai ser muito curto, porque você vai estar muito cansada e ali você vai ter que se sobrecarregar para trazer o seu filho com um vínculo de amor, porque ele vai querer ficar no celular, afastado, né? E você vai querer ficar junto. E quando chegar nessa idade difícil, que é a idade difícil, não fala que é fácil, não, que não é fácil. De 13, 14, 15 anos, que é a idade que o filho quer ser autoridade dele mesmo e você, mãe, quer ser autoridade dele, né? Não é fácil. Aí ele começa a responder agressivamente, ele começa a querer ter aquilo que ele pensa na cabeça que é de graça, né? Que você sabe que é fruto de trabalho. Ele quer ali, né, estar te impondo a você fazer as vontades dele. Aí às vezes aquela distância, você ficou distante dele, né, no período escolar, que criança ficou integral na escola, né, de manhã até de tarde, que tem agora, viu, pessoal?
esse negócio de criança ficar na escola de manhã até de tarde, né, o dia inteiro longe, né, dos pais, né, isso aí pode estar prejudicando demais vários pais futuramente, nessa questão de vínculo afetivo, né. Aí, o que eu indico, pessoal, se você dá conta de lavar toda a roupa uma vez por semana, você lava a roupa uma vez por semana, beleza, tranquilo. Mas se você não dá conta, lava de 3 em 3 dias. Lavou, secou, dobrou e guardou. Já tira do varal, vai dobrando, você vai guardar facinho, facinho, beleza. Agora, se você tirar do varal, juntar ela para guardar depois e o seu problema tá se acumulando, né? E uma mãe, ela não cria um filho só, ela cria vários, né? Então, são várias personalidades que ela tem que estar ali de olho. Tem mãe que tem um filho, tem mãe que tem 2, tem mãe que tem 3, tem mãe que tem 4, tem mãe que tem 13. Minha sogrinha, pessoal, tem 13, né? Meu orgulho aí, minha sogrinha tem 13, né? Para honra e glória do nome do Senhor, né? Então, imagina, pessoal, a difícil tarefa de criar e educar, né? Tanto que é difícil. Então, pessoal, quando chega na idade adulta, que é a idade do filho já tá, né, saindo da escola e já indo para procurar o trabalho, porque assim que ele sai da escola, o filho já tem que estar sendo ensinado, né, a estar trabalhando. Por quê? Porque Deus que lhe guarde, você falte no dia de manhã, certo? No dia de manhã, né, o seu filho não está acostumado a trabalhar e ele tem que se virar sozinho e aprender a começar a trabalhar do zero. Aí, pessoal, em vez dele sentir gratidão pela mãe, né, ter ensinado, ele está trabalhando, né, ele vai sentir um pouquinho, né, não é raiva, né, nossa, ele vai sentir desamparado. Então, aquele desamparo que ele sentiu ali em primeira instância, né, na falta dos pais, né, na falta da mãe ou do pai, se faltou, né, aquilo ali, em vez dele achar que ele foi amado, ele vai achar que foi desamparado, né? Então, é por isso que é necessário, né, o filho saiu da escola e já está sendo ensinado a trabalhar. É difícil colocar um filho que é acostumado, né, no refúgio dos pais, está colocando ele para trabalhar. É difícil. Mas se ele trabalhar com dinheiro para ele, em foco para ele, aquilo ali você conseguir suprir, né, ainda como mãe, a roupa dele, a marmita dele, as coisas direitinho, você está ensinando, né, uma pessoa, né, para a sociedade, ele vai ser uma pessoa produtiva, né, e para ele mesmo também vai. Por quê? Porque ele já está ensinado a trabalhar e ele vai conseguir viver com aquilo que é dele e vai estar prosperando, sendo próspero no caminho dele, né? Graças à criação de uma mãe. Quais as qualificadoras, pessoal, que uma mãe tem, né? A primeira qualificadora que a mãe tem, né, é criar. Isso aí é normal. A segunda, educar. Criar, pessoal, é colocar no mundo. Segunda, educar. Por que educar? Porque a mãe fala, filho, não pode colocar a mão aí na tomada, né? A mãe sempre tá chamando puxãozinho de orelha, filho, não pode isso. Filho, você pegou o negocinho do amiguinho, você vai levar e devolver, né? Não é seu, Deus não gosta de você ficar com aquilo que não é seu, né? Certo é certo, errado é errado. Então, isso aí é educar. A mãe também entra com o processo de psicóloga. Porque o filho tem momentos na vida dele que ele vai passar aflições na vida, né? E tem momentos que ele vai chegar para você e desabafar, e tem momentos que ele vai chegar com os irmãos e vai estar desabafando. Mas tem momentos quando ele chegar para você, você vai ter que respirar fundo e vai ter que ter sabedoria e falar com a razão e não com a emoção. Você vai ter que falar se ele tá certo ou se ele tá errado e estar aconselhando ele para ele poder estar cuidando também da vida dele, né? Para ele estar respeitando a vida do outro, mas ele também está respeitando a vida dele, porque tudo é uma balança. Ele precisa de respeitar o outro, mas o outro também precisa de respeitá-lo, né? Então você também entra na situação de psicóloga para seu filho. A mãe também, né, entra no
processo também de contadora. Mas contadora e economista. A mãe, quando vê o filho, né, jogando dinheiro fora com joguinho, com lixos, pessoal, né, que a gente não pode falar o nome, né? A mãe tem que chegar para ele e falar, assim, se isso aí fosse investido num copo de suco, né? Se isso aí fosse investido numa caixa de bombom, se isso aí fosse investido numa pizza, se isso aí fosse investido nisso, você tinha mais qualidade de vida e gastaria bem menos e ficaria bem mais feliz. A mãe entra como economista e como contadora nessa parte de estar educando, né, com a razão, nesse momento de o filho não estar gastando dinheiro com porcaria, né? Então, a difícil tarefa de educar da mãe. A mãe também, pessoal, tem hora que ela acaba se tornando, né, enfermeira e médica do filho. Quando o filho adoece, né, a mãe passa a noite toda em claro, a mãe passa a noite toda medicando, né? E a mãe tá ali suprindo, levando no médico, acompanhando no médico. Isso aí, pessoal, não é só quando é pequeno, é quando é grande também, quando é adulto também. Tem momento que ele vai poder ir sozinho, quando ele tá são. Mas quando interna ou quando acontece alguma coisa, a mãe tá ali com o filho. Quando faz uma cirurgia, alguma coisa assim, a mãe, né, é o alicerce do filho, naquele momento. É a única pessoa que a mãe conta, no momento de enfermidade, que o filho conta, a única pessoa que o filho conta no momento de enfermidade é com a mãe e o pai. Tá bom, então a mãe é economista na questão do filho não estar, né, também endividando e o filho também está prosperando. Por quê? Porque o filho, quando ele começa a trabalhar e chega a um certo ponto da vida dele, a mãe também cobra dele, né, está investindo dinheiro com muita sabedoria naquilo que vai garantir futuro para ele. Videogame não vai dar futuro para ele, notebook não vai dar futuro para ele, né, PlayStation não vai dar futuro para ele, televisão não vai dar futuro para ele, a não ser que ele ganhe dinheiro, né, sendo jogador de joguinho na internet. Aí tá bom. Mas caso contrário, isso aí é também, né, está pensando em dinheiro. O que dá futuro para ele? Casa, apartamento e carro. Isso dá futuro para ele, né? O carro tem um problema que pode, né, o ladrão vir roubar. Então, para ele ter um carro, ele precisa ter seguro, né? E tudo, né, andando conforme, né, a orientação da mãe. Então, a difícil tarefa da mãe educar. É difícil a mãe educar. A mãe abrange a vida completa do filho. Solteiro a casado. Quando o filho é casado, a mãe respira um pouco mais aliviada se ele for muito bem casado. Se ele for bem casado. Mas agora, se for mal casado, o filho, né, precisa de ter um alicerce da mãe. Né? A mãe está zelando por ele ali. Psicologicamente, o filho precisa de ter refúgio seguro na mãe. Aí, quando a mãe tá mais velhinha, pessoal, então quer dizer que o filho já tá mais velho também, né? Quando a mãe tá ficando mais velhinha, o filho tá velho também. Aí a mãe vai olhar pro filho e vai ver os frutos do trabalho dela, né, florescendo. Aí vai ver um filho, né, prosperando, um filho alcançando montanhas e um filho, né, tendo muitas alegrias, lutas no trabalho, lutas nas prosperidades que ele adquiriu, certo? Mas vitórias também junto por causa que ele mesmo adquiriu tudo. Por causa da boa orientação da mãe. A difícil tarefa, né, de uma mãe estar educando, criando, né, e sendo um alicerce na vida de um filho. Uma boa mãe, pessoal, ela não cria só um ser humano, não. Ela cria uma pessoa que ajuda onde ela passa, né? Ela deixa frutos do trabalho que a mãe fez, né? De onde ela passa. A pessoa vai no trabalho, a pessoa tá lhe dando um suporte, né? Ela tá dando suporte, ela é um bom profissional, né? Uma boa mãe, o filho onde passa não dá trabalho. Mas uma mãe, pessoal, que se omite do seu trabalho, o filho dela dá muito trabalho por onde ele passa.
Então, a difícil tarefa de uma mãe criar é nisso aí. E onde que entra, né, o Dia das Mães, isso aí, pessoal. A todas as mães, né, um feliz Dia das Mães hoje. Deus abençoe você, essa casa, sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Pessoal, ser mãe é um privilégio único. Sendo filho legítimo, né, ou acolhido, que é adotado. Ser mãe é um privilégio único. Você criar um ser humano e saber que ele se tornou um homem de honra e uma mulher de honra é muito bom. A mãe fica muito alegre pelos caminhos, né, da vida dos filhos, através dos filhos, né, que ela supriu ali, que ela cuidou, que ela amou, né? Pois quem ama, cuida, pessoal, e quem economiza, prospera. Ensinar os filhos a economizar começa desde lá, ó, desde o jardim de infância, desde a escola lá, que eu falei com vocês, né, ensinar, né, com os detalhes, guardando centavos ali, né? Vai, pessoal, até a próxima, né? Queria que o vídeo ficasse até amanhã, né? Mas não tem jeito, eu não gosto de finalizar vídeo, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucimara, viu? Meu canal é de casa e economia, então por isso que vocês estão vendo aí, né, que a economia aqui tem que estar incluída também. Vai, pessoal, até a próxima. Feliz Dia das Mães, né, as minhas inscritas, né? Parabéns pelo privilégio de você ter sido mãe. Ame muito seu filho, cuide dele, se ele tem algum probleminha aí, né, que Deus, a gente está dando força para você estar entregando a Deus, né, o presente, né, que ele te concedeu. Vai, pessoal, até a próxima!